Na semana passada, eu comecei falando sobre Ezequiel. E eu mencionei algumas coisas sobre a questão de Ezequiel seguir o caminho de seu pai em relação ao ministério, Buzi, um sacerdote. E normalmente os sacerdotes, ou os filhos dos sacerdotes, tomavam a mesma direção que o pai. E eu mencionei também sobre o chamado de Ezequiel. Mencionei como Deus muda alguns planos em nossas vidas. Como Deus age de uma forma que muitas vezes não entendemos os planos dele para a nossa vida. Aquele que seria um sacerdote, ele passa a ser um profeta. Porque o povo de Israel vivia um período de fome, de guerra, de escassez. Mas Deus tinha que levantar um profeta naquele tempo, para que pudesse falar àquele povo. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é como Deus muda os planos. Nós teremos aqui nesta manhã a ordenação de pastores, pastoras, que eu creio que na sua infância os planos eram totalmente outros do que ser um pastor, uma pastora. Eu falo na minha própria vida que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, pela graça, porque se fosse pelos meus planos, pela minha vontade, eu não estaria como pastor hoje. Mas aprove a Deus me escolher para tal. E eu gostaria que você pudesse abrir no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, e nós mencionamos sobre ele no versículo de número 3. E eu vou ler aqui numa linguagem de hoje. No versículo de número 3 diz assim: ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi, fala, ouvi. Todos que têm um chamado, eles vão ouvir. Por mais que o pastor possa sentir, o pastor possa ouvir, aquele que tem um chamado, ele vai ouvir. Porque tudo tem que ser testificado no coração. E é assim que Deus age. Deus não age na confusão. E diz Ezequiel que ele ouviu. E ouviu o Senhor falar com ele. E mais do que ouvir, ele sentiu poder. E sentir o poder é algo sobrenatural. Sentir o poder é algo que é incontrolável. Sentir o poder é algo que o homem não pode explicar. Ele ouve, ele sente o poder. Deus traz algumas visões espirituais para Ezequiel. Mas uma das coisas que me chama a atenção
é que no chamado de Ezequiel, no capítulo de número 2, quando ele ouve, quando ele sente o poder, quando ele tem algumas visões, ele começa a entender que as coisas de Deus são diferentes. E a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Muitas vezes quando você vê irmãos e irmãs se ajoelhando, rosto no chão, alguns deitados, entenda algo, irmão, é o poder de Deus. E quando o poder de Deus vem, você não tem mais controle do seu corpo. E por isso você se prostra, você se deleita na presença do Senhor. Haja vista. Quantos homens de Deus no Velho Testamento, depois de haver os seus problemas, e quando o poder de Deus vem, eles rasgam as suas vestes e se prostram. E diz o texto no capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 1, quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo, não se prostre, levante-se, porque eu tenho algo grande para você. Eu tenho coisas grandes, eu vou te levar em lugares onde os teus olhos ainda não têm noção do que eu vou fazer. Mas levante-se. E quando nós nos prostramos, e quando Deus nos faz levantar, é nos trazendo forças para enfrentar as adversidades. Ou seja, o Senhor está conosco em todos os momentos, prostrados e também quando estamos em pé. Porque quando estamos em pé, nós temos que ter atitude de fazer aquilo que Ele nos ordenar. E havia uma ordenação para Ezequiel, como há na minha e na sua vida. Não são só aqueles que serão ordenados nesta manhã. Entenda você, que você foi chamado para uma missão. Fala para o seu irmão, você foi chamado para uma missão. Você não está aqui em vão. Eu estive agora pregando na igreja da freguesia do Ó, na última sexta-feira, e Deus me deu o texto de Neemias, ou de Naamã. Neemias, o pastor Wagner falou tanto de Neemias ontem. Me deu o texto de Naamã. Nós conhecemos a história, nós sabemos a história de Naamã. Nós sabemos que Naamã sofria de uma lepra. E lá em Lucas, capítulo de número 4, o Senhor Jesus, assentado com os nazarenos, Ele menciona sobre o ato, sobre o feito, através da vida do profeta Ezequias. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi o feito maior dessa história de Naamã? A menina que foi até a casa de Naamã, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era. Ela não tinha patente de pastor, não tinha patente de bispo, não tinha patente de apóstolo. Ela não tinha patente de tripóstolo. O texto diz que era uma menina. Ela era uma exilada. Os sírios pegaram esta menina e levaram de Israel para a Síria.
E ela começa a trabalhar na casa de Naamã e ela começa a vivenciar aquele homem cheio de lepra. Ela começa a ver aquilo. Ela fica impactada com tudo aquilo. E ela se levanta com muita coragem, com atitude, e fala: levem até o profeta, porque lá vocês vão ver a cura de Naamã, ou do chefe, ou enfim. O que me chama mais atenção nesse texto não é a cura, não é ele mergulhar 7 vezes no rio. Não, o que me chama atenção nesse texto é a menina. Porque ela entra na casa de um leproso. Mas aquela menina não pega a lepra de Naamã, ou seja, ela leva a fé de um Deus Todo-Poderoso. E nós estamos hoje muito preocupados em quem tocar, como fazer. Não vou, não faço, não, está enfermo, não vou, não faço. Aquela menina foi, porque a lepra de Naamã não pegou naquela menina, mas o Deus daquela menina pegou Naamã. Não tinha patente, mas foi no propósito. O que você vai ver aqui hoje nessa ordenação, amém, são pastores se levantando, porque tem algo para esta casa ser feito, mas eu gostaria de falar da sua importância dentro do ministério de Cristo, não o ministério da Arena Transformados, porque quem está conosco há bastante tempo sabe que quem faz é o Senhor, não é a placa da igreja. O ministério de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Aquela menina saiu do seu conforto para fazer a vontade do Senhor. O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito nesses dias? Você tem saído do seu conforto para levar a palavra do Senhor a todos? Quantos estão enfermos aí fora e você com medo da pandemia? Ninguém achou solução para isso. O único que dá solução para isso é o Senhor. Fala para o seu irmão: é Deus que te guarda. Você pode falar para o outro: é Deus que te guarda, irmão. Explica para mim. Na lei judaica, o leproso ele tinha que ficar afastado. Os sírios não. A lei dos sírios era outra. Explica para mim, aquela mulher, aquela menina na casa de um leproso, ela não pegou a lepra. Mas o Deus daquela menina pegou Naamã. O que eu mencionei foi que aonde nós vamos, nós não estamos sozinhos. Aonde Deus nos direciona aí, nós não estamos sozinhos. Ezequiel, homem mortal, versículo de número 3. Eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes. Paramos de ser rebeldes, irmãos. Chega, é algo que a gente sempre fala aqui, né? Essa questão de mimimi. Tudo reclama, tudo acha um problema, irmão. Olha porque aquele povo passou o que passou, o povo de Israel passou o que passou, porque eram rebeldes. Deixaram de fazer a vontade do Senhor para buscar os seus deleites próprios. E diz a palavra que eles eram rebeldes como os antecessores.
Ou seja, se o seu pai fazia, não, você não vai ser, não. Tem um ditado aí que fala que filho de peixinho, peixinho é, não é isso? Filho de peixe, peixinho é. É nada, irmão, para com esse negócio. Se você foi todo bagunçado, seu filho não vai ser, sua filha não vai ser. Se sua família foi bagunçada, os seus filhos não vão ser. Eles vão ser bênçãos, vão falar do amor de Cristo. Se você viu coisas erradas no passado, Deus começa a fazer tudo novo no seu futuro. Ezequiel, você está vendo tudo errado. Um monte de rebeldes aí. Fica firme, continue acreditando. Povo teimoso, versículo de número 4. Aqui diz em uma tradução diz assim: os filhos são de duro semblante. Numa outra tradução diz assim: são teimosos e não me respeitam. Sabe, crente cascudo, não tem um sorriso, não tem uma alegria. Você vai dar paz para ele. Pai, Senhor. Cara ruim, semblante ruim. Quem vai se converter com um crente desse? Vai fugir. Ele dá sorte ainda que estamos na pandemia, está de máscara e não vê tanto. Mas o povo assim, era um povo assim. O povo estava assim, teimoso, duro semblante, não ouvia mais, não acreditava mais, não respeitam mais. Tem respeito quando entra na casa do Senhor. Entrar, não ficar falando alto. Tem uns aí que precisa aprender ainda, que quando entra na casa do Senhor, precisa ficar falando alto. Todo mundo sabe que você está aí, irmão. Todo mundo sabe que você está aí, irmã. Reverência. Um santo lugar. Porque esse lugar é santo. Esse é lugar de adoração. Não é lugar de baderna. Não é lugar de confusão. E diz ainda o texto no versículo 5: tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Faça aquilo que eu te ordenei a fazer. Querem ouvir, querem ou não ouçam. Faça aquilo que eu falei para vocês fazer. Não fica com medo não. Porque no meio de dura serviço, de rebeldes, os caras vão te intimidar. Mas maior é aquele que está contigo, irmão. Maior é aquele que está contigo. E ninguém intimida servo, serva de Deus. Ninguém. O Senhor já nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E dano algum, mal algum nos fará dano. Para de ter medo do diabo. Você é filho. Você é filha. O diabo está sapateando nada, irmão. Só se você estiver deixando. Aí fala assim: mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles os desafiarão e desprezarão. Quantos aqui já viu pessoas te desprezarem? Mas Deus está falando aqui para mim e para você: não precisa ficar com medo deles.
nem do que eles disserem. Eles os desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Olha o que a Bíblia diz, é tremendo. Viver no meio deles é como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, que eles que deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Versículo de número 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Sabe o que me traz à memória? Aquela menina. Não fique preocupada com aquilo que vão falar. Não fique com medo de nada. Só abra a boca, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Isso é para homem e para mulher de Deus, quando tem missão. E se nós temos uma missão nesta terra, nós temos que praticar, porque aquela menina teve uma missão, Ezequiel teve uma missão, e nós precisamos cumprir a missão que Deus nos colocou para fazermos. Deus nos chamou para nós engordarmos aqui. Semana se inicia. Amanhã tem o Somos Um, que vai estar entregando cestas básicas. Quarta-feira, encontro de homens. Tem homens aqui? Tem mulheres aqui? Já viu que ficou mal para você, né? Tem homens aqui? Agora saiu até um eco lá. Quarta-feira, encontro de homens. Importante para nós. Tira um tempo aí na sua agenda tão difícil, para aprendermos juntos com a palavra. Sacerdote, homem de Deus, estarmos aqui às 20 horas na quarta-feira. Mulheres, na próxima semana, encontro de mulheres. Nossa, mulher é outra pegada mesmo, né? Eu acho que eu vou para o encontro de mulheres. Vamos ver. Rapaz, eu falei encontro de mulheres, as mulheres já, glória a Deus, papapá, o homem fica quietinho. Aí ele reclama, porque mulher é ungida, porque mulher está no púlpito. Aí reclama. Homem, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu fico muito... Como eu vou usar a palavra? Eu presto muita atenção nos textos do Senhor. E quando ele usa a expressão para Ezequiel, homem, ele está querendo dizer assim: você já não é mais um menino. Por mais que as pessoas possam te ver como menino, você é um homem. Levante-se como um homem e faça aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Porque ele poderia chegar e falar assim: Ezequiel, porque hoje, nos dias de hoje, tudo melindroso, né?
dia eu fiquei sabendo, porque passaram do meu lado, eu estava conversando com uma outra pessoa, e aí a pessoa passou, e estou muito chateada com o pastor, porque ele não me deu bom dia. É Deus do céu mesmo, viu? Presta atenção numa coisa, você, homem e mulher da Arena Transformados. Quando eu estiver conversando com alguém, eu não posso deixar de dar atenção para essa pessoa que eu estou conversando, para dar atenção para você que está passando. A atenção é para todos. E aqui você tem pastores que dão atenção para todos. Aqui pastores não saem pelo fundo não, irmão. Porque o primeiro que passar pelo fundo, ele volta pelo fundo rapidinho. Aqui os pastores têm que dar atenção. Aqui pastor tem que ser pastor. É, vovozinho, é isso aí. Homem, preste atenção no que eu estou dizendo, não seja teimoso com eles. Abra a boca e como que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim segurando um rolo. Sabe que esse Deus, Ele quer nos usar. Esse Deus quer te usar. Fala para o seu irmão, Deus quer te usar. Por isso, se policie no seu linguajar, crente. Se policie no seu linguajar. Deus está mandando falar aqui, eu vou falar. Meu filho até baixou a cabeça. Irmão, irmã, palavrão e palavra do Senhor não combinam. Se ainda tem as práticas de falar palavrão, pare. Não combina. Deus está mandando falar aqui para alguém. E se você está aqui, maneira o seu linguajar. Amém? Não fique chateado com o pastor. Não fique chateada com o pastor. E não mande o pastor. Porque é brincadeira, eu brinco assim com vocês. Mas ou nós somos ou nós não somos. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós temos que fazer a diferença ou nós não fazemos a diferença. Não dá mais para brincar. É duro certas coisas, mas nós temos que ouvir. Para ser profeta, tem que mudar de vida. Não é aqui ser uma coisa e lá fora ser outra. Nós vamos pregar agora na igreja lá, na freguesia do Ó. Minha esposa falou, eu acho que eles não vão convidar mais a gente. Porque Deus não me tirou daqui para pregar em outro lugar para aquilo que eles querem ouvir. É para aquilo que Deus tem para falar. Nós temos que nos policiar. Aí você fala assim, vou falar uma coisa aqui também importante, é para alguém aqui também. Não sei. Bebida e Jesus combinam? Fala assim, pensa comigo. Ô, Jesus, senta aí, vamos tomar uma cervejinha. Ele vai sentar com você para tomar uma cervejinha? Vai, igreja.
Então para com esse negócio de falar, Jesus me mostrou, eu posso, eu não posso. Você está fazendo porque você quer. Mas você sabe o que não fazer. É mudança de vida, irmão. Para ser profeta, para ser um Ezequiel, para ser uma menina como ali estava, é mudança de vida. Não, tudo pode. Eu sei que a Bíblia nos diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Convém. Vai ficar no meio de uma mesa com os caras falando palavrão e xingando o outro, xingando. Combina isso? Muda de amizades, irmão. Muda de amizades, irmão. Depois que eu me converti, um monte de gente, muita gente saiu do meu lado. Parou de me convidar para as coisas. Mas ao mesmo tempo que eu perdi um monte, eu ganhei um monte. É isso que você precisa entender. Você não está sozinho. Porque ao mesmo tempo que eu sento na roda de escarnecedores, esses escarnecedores vão falar mal e vão falar para esse monte aqui, que o pastor estava lá na roda de escarnecedores. E chega, hein? O diabo está agindo assim. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Na Arena Transformados, aqui não é uma igreja que fica alisando para você fazer o que você quer. Não, aqui nós fazemos aquilo que Deus quer. Não o que o homem quer, mas aquilo que Deus quer. E para estarem aqui, sendo ordenados, eles têm que fazer aquilo que Deus quer. Deus não vai colocar rolo na mão de ímpio. Deus não vai colocar rolo na mão de quem não quer. Grupo de louvor, pode subir. Vai, Ezequiel. Vai, Ezequiel. As águas que tem dentro de você, elas não podem parar. Tem que movimentar, irmão. Se levante para a obra que Deus quer na sua vida. Eu costumo dizer ainda nos dias de hoje, por mais que nós estamos vivendo tempos difíceis, ainda há homens e mulheres de Deus. Tenha mudança de vida hoje. Nós vamos participar da ceia. É algo sério. Não é algo que sirva de rotina. Estamos vendo tantas coisas acontecerem aí fora e nós não tomamos posição. Tudo que eu falo aqui, eu quero o seu bem. Eu quero que você chegue ao céu. Grande dia, toque da trombeta, nós todos possamos nos alegrar juntos, comemorarmos juntos esses grandes feitos. Não podemos olhar as circunstâncias, mas sim nós temos que ler as circunstâncias. Se olharmos com os olhos carnais, não vamos entender o processo de Deus. Nós vamos fazer a ordenação primeiro e depois nós vamos cear, tá bom? Para as meninas.
chamado importante. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos seguir o dono das bênçãos. Olha, irmão, eu falo isso porque eu já passei tudo isso que eu estou falando para você aqui agora. Eu era um cara que falava palavrão. Eu era um cara que vivia no mundo. Mas Deus mudou. Deus transformou. E se eu vi que Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. As pessoas aí fora estão querendo referência. Vamos buscar referência em Neymar. Buscar referência em vários. Não dá. Antigamente nós tínhamos algumas referências de homens e mulheres de Deus. Eu, na minha conversão em Atletas de Cristo, tive muitas referências. João Leite, Baltazar, Jorginho, Silas, homens de Deus que eu pude acompanhar e ver mudança. Por isso minha vida foi transformada, porque eu vi referência. E nós temos referência aqui na igreja. Não precisa ser ir buscar referência lá fora não, irmão. Começa a olhar para alguns irmãos aqui, para algumas irmãs que são homens e mulheres de Deus mesmo. Você vai ver o que o Deus vai fazer na sua vida. Gostaria que a pastora Melly fosse ali. Tem como dar o microfone para ela? Eu gostaria de apresentar algumas pessoas que vão ser ungidas nesta manhã. Porque aqui nós entendemos que Arena Transformados pôde durante todos esses anos ver mudança em vidas. Eu gostaria de chamar essas 4 pessoas que vão nos ajudar no pastoreio da casa. Aí você vai falar assim: pastor, já não tem bastante pastor? Pastor, na minha visão, não tem que ficar subindo em púlpito para pregar. Pastor faz mais aí embaixo do que aqui em cima. Estamos vendo nos dias de hoje pastores querendo estar em cima do púlpito para aparecer. Só que o púlpito da Arena Transformados não é púlpito de famoso. O púlpito da Arena Transformada é púlpito de homem e mulher de Deus que se prostra, como Ezequiel se prostrou, como aquela menina humilde e com atitude. E eu creio que durante todos esses anos, essas vidas puderam mostrar essas características. E eu gostaria de chamar aqui o Gabriel e a sua esposa Ávida. Gostaria de chamar a Liliane e o pastor Alê. Ele já está chorando já. Aí.
Gostaria de chamar o pastor Felipe e a pastora e a Karina. Perdão de estar de costas para vocês. Perdoa de estar de lado, mas eu vou dar um recadinho para eles, amém? E para vocês também ouvirem. Ser pastor muitas vezes é ser pai e mãe, irmão, enfermeiro, ajudante, terapeuta, psicólogo, advogado, professor, guia, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, pintor e sempre companheiro. Ser pastor é chegar primeiro e ficar o tempo inteiro. Sair por último e nem sempre ser compreendido. Ser pastor é ser forte e resistente para em um único dia viver emoções completamente diferentes. É começar o dia chorando com a família que sepulta o filho que morreu e à tarde celebrar com outra família a chegada de um bebê que nasceu. Depois de um dia de tristeza e alegria, ainda resta o desafio que é voltar para casa para ser marido ou esposa, pai ou mãe, pois a família o espera. Ser pastor é não ter outro interesse senão a pregar a Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo, buscando as riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração disser sim. Ser pastor é não envolver-se em demasia com as pessoas ao ponto de se perder a linha divisória do amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser pastor é não aceitar subornos. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é estar pronto para a solidão, é manter-se no santo dos santos de joelhos e prostrados. Lembre-se que pastor não é super-homem. O pastor é um ser humano que cansa, entristece, adoece e esquece. Que bom quando a igreja entende e ora pelos seus pastores. E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres que não se pode apagar, que expressem na mente de suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando estava para partir: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ser pastor é falar mesmo depois de morto, como um justo Abel e o seu sangue, através de sua história, de seu exemplo, de seus escritos, de suas gravações. Ser pastor é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado. Talvez não de propriedades, dinheiro ou poder político, mas o legado de um filho de Deus. Bem-vindos ao pastorado, Gabriel e Ávida, Leliane e Karina. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
como autoridade instituída pelo Senhor, eu a unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Levante-se, pastor Gabriel e pastora Ávida. Na autoridade dada como ministro do Evangelho, eu a unjo como pastora desta casa, Liliane, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante-se, pastora Liliane. Karina, na autoridade dada pelo Senhor, e como ministro desta casa, eu a unjo como pastora desta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Levante-se, pastora Karina. Fiquem aqui. Vocês podem ficar aqui de frente para a igreja. Eu sei que Deus vai levantar muitos nesta casa, porque há uma obra a ser feita e essa obra ela vai se expandir. Há 2, 3 semanas atrás, nós levantamos a nossa primeira missionária aqui na casa. Perguntei o nome direitinho para não errar, né? Nós levantamos a nossa primeira missionária na casa, Alice. E durante todos esses meses ela entrou no processo de busca, de aprender o que é missão. E nós entendemos que também, daqui um tempo, Alice também será ungida pastora, para esse trabalho que Deus assim a colocou a fazer. Inclusive, nós começamos um trabalho também de poder ajudar a nossa missionária. E depois eu falo mais para vocês sobre isso. Mas eu fico muito feliz porque o ditado aí fora diz: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. De um lado de um grande pastor existe uma grande pastora.
Por isso os dois pensamentos. Você ainda que é solteiro, procure uma mulher de Deus, um homem de Deus, para caminharem juntos no propósito. Eu lembro que quando eu falava que a Liliane iria ser ungida pastora, ela falava: eu não, pastor, eu não. Mas nós pudemos ver o respeito que ela adquiriu na casa perante a igreja. E isso é muito importante, mais do que ungí-la, é o respeito. Então nós temos pastores aqui, pastoras aqui que são respeitados por vocês. E isso é fundamental. Homens e mulheres que vão ser cobrados, e são cobrados todos os dias. Porque tudo isso que eu preguei aqui, se eu não viver, eu vou ser cobrado, como eles também. E que esse período seja um período onde você possa entender que Deus tem um chamado na sua vida. Gostaria que as obreiras pudessem estarem distribuindo também a ceia. Enquanto isso, a Vicky vai louvando. Não, pastor Felipe, pode ficar aí. Ah, você vai passar. A Bíblia nos ensina a esperar uns pelos outros. Então espere aí, até que todos possam receber, nós possamos juntos participar do pão, do suco de uva. Terminar mesmo o culto de hoje. Eu queria terminar o culto de hoje com os pastores aqui e para a igreja conhecer os pastores. Nós temos tantas pessoas novas. Eu gostaria de chamar o pastor Wagninha, a pastora Lucélia também. Não precisa entregar para eles, não. Eles vão tomar do mesmo cálice e comer do mesmo pão. A menina entrou na casa de Naamã, não sofreu nada. Propósito. Cai um, cai todos. Parceiro é parceiro. Não estamos juntos, mas cai um, cai todos. Aí vocês vão entender. Depois você pergunta para alguém: por que o pastor quis dizer que estamos juntos? Então, a maioria da igreja aí sabe que eu não gosto muito dessa frase, mas todos receberam? Alguém não recebeu? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. Isso é o meu corpo que é dado por vós, comerdes, tragam a memória dos meus feitos, das minhas maravilhas. Por isso participamos juntos deste pão que simboliza o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da aliança no meu sangue e disse: beberdes todas as vezes em memória de mim. Por isso participamos juntos deste suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo derramado por mim e por você. Participamos juntos, em nome de Jesus. Pode, Senhor, amém. O pastor só pediu para trazer uma palavra aqui rápida. Quero agradecer a todos que às vezes passam aí no corredor, né? Ô, pastor, é muito legal isso, porque traz a concordância no chamado de Deus. Agradecer também aos jovens que estão mais próximos, sempre apoiando, dedicando. Minha mãe está aqui, meu sogro está aqui. Valeu a pena, né, mãe? Muita chinelada, muita varada, irmão. O trabalho foi árduo para chegar aqui, viu?
Mas amém, estamos aqui, ó, para servir os filhos de vocês, as filhas de vocês. Meter a machadada no evangelho na cabeça de cada pequeno e cada pequena. E vamos ganhar esse mundo para Jesus. Amém? Glória a Deus por esse dia. Eu estou aqui para servir e não ser servida. Eu quero ser carta do Senhor viva. Eu estou aqui para servir a igreja com amor. No que precisar, eu sou grata a Deus pela vida do pastor Paulo Sérgio, pastor Amélie. Uma aliança de amor. Obrigado, pastora. Amo vocês. Obrigado. Esse momento vai ficar marcado na minha vida para sempre. É um divisor de águas. Eu agradeço a equipe do Kids, as tias, mulheres de Deus que estão ensinando as crianças. Eu agradeço cada uma por oração, por estar intercedendo. Deus abençoe. Amém? Amém. Amados, é uma mistura de emoção nesse momento, de sentimentos. E desses dois sentimentos, dois são mais importantes. O primeiro é a gratidão e o segundo é o temor. Quando nós chegamos aqui há mais ou menos 8 anos atrás, eu jamais podia imaginar aonde nós estaríamos aqui hoje. Não imaginava isso. E eu tenho para mim que o título pastor por si só não muda nada, mas a unção de pastor, essa muda tudo. E só há unção quando há presença de Deus, quando há santidade. Isso faz a diferença. A minha oração é para que nós, pastores desta casa, nunca venhamos a perder a essência do amor e do evangelho de Cristo. Nós precisamos entender. Um dia o pastor falou para mim assim, meio que puxando a minha orelha, ele falou: grandão, você precisa entender que o que acontece entre você e sua esposa não afeta mais somente a tua família, os teus filhos, afeta uma igreja. A responsabilidade que nós pastores temos é muito grande. A Bíblia diz lá em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será requerido. A quem muito se confia, muito lhe exigirão. Que a gente possa estar aqui sempre para servir ao Senhor. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Que vidas venham conhecer a palavra do Senhor. Como disse o pastor, não aqui em cima só desse púlpito, mas através da vida de cada um de nós, aonde nós estivermos. Sou muito grato pela vida da minha esposa, por tudo aquilo que Deus tem feito, e que Ele continue nos capacitando para poder cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós aqui. Amém? Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. A gente ama vocês demais. A graça e a paz do Senhor. Amém. Hoje, a hora que o pastor foi me ungir, eu lembrei da minha trajetória com Cristo. Lembrei quando eu pisei lá na Tocantins pela primeira vez. Eu nem imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Mas Deus deu uma reviravolta. Ele disse lá na Tocantins, bem no comecinho, Ele disse que seria rápido, que o Senhor faria. E o Senhor fez. E eu sou prova de que há transformação, de que o Senhor pode transformar, de que o Senhor, a palavra dele não volta atrás. Eu sou grata aos meus pastores, Paulo Sérgio e Meli, porque
eles não desistiram de mim. Eles viram meu potencial lá atrás. Antes de qualquer pessoa lá atrás, eles conseguiram me enxergar com outros olhos. Obrigado por cada um aqui que confia e acredita naquilo que o Senhor fez. Que nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Então, se eu estou aqui hoje, não foi por mérito meu, mas é através do Espírito Santo de Deus. Obrigada por terem me abraçado, essa casa, por ter me abraçado lá atrás. Obrigado aos meus pais por terem plantado a semente lá atrás. E hoje essa semente está aqui dando frutos. Muito obrigada ao meu marido maravilhoso, pai dos meus filhos. E é isso. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Graça e paz. Só para fechar e resumir o que todo mundo falou, eu concordo plenamente. Eu e Lesão, o pastor Ale já fomos ungidos mais para trás. Mas eu faço as palavras de Paulo, as minhas também. A gente se faz como os menores dessa casa, né? E uma coisa é certa que a unção aconteceu, mas quando a presença de Deus vem, a gente está disposto a sair e desaparecer. Então, para que a glória de Deus se manifeste. Então, pastor tem que ter cheiro de ovelha, eu ouvi uma vez, e a gente está com esse coração disposto para ajudar no que precisar e no que for do nosso alcance, com certeza. Enfim, para resumir, nós amamos vocês, pastor Wagner, pastora Lucélia, exemplos. E eu queria só lembrar vocês que tem uma casa com um corpo de pastores saudáveis, onde não há competição, onde não há ego, onde não há vaidade, é de se agradecer todos os dias a Deus. Então, se você puder, no seu amanhecer, agradecer por isso, porque um corpo de liderança saudável é uma igreja saudável. E nós somos uma igreja saudável. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amado, você que vai ofertar, você que vai dizimar, nós vamos estar orando, consagrando o Senhor o fruto daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Se nós estamos aqui hoje é porque até aqui o Senhor nos ajudou. E quantos são os livramentos, quantas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Coisas que a gente nem imagina, Ele tem feito. E nós precisamos ser gratos, nós temos que ter um coração grato. Essa casa é mantida com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Nós temos muitos compromissos, todos vocês sabem. Nós temos ali aquela urna que eu sempre falo aqui, que é para ajudar na obra, que tem muita coisa ainda para ser paga. Tá tudo lindo, tá tudo no lugar, mas tem muita coisa para pagar. Só essa semana você nem imagina o que tem de compromisso. Nós fazemos parte de um corpo, amém? E nós juntos, cada um se levantando com um pouco, o Senhor nos abençoará. E o melhor de Deus virá, amém? Glória a Deus. Então você que vai ofertar e dizimar, erga uma das tuas mãos. Você vai receber envelope. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amado. Sejam bem-vindos, Cláudia, Marilisa, Solange, Genildo e Maiara. Amém? Enquanto eu vou dar os recados aqui, nós temos um testemunho. Eu queria chamar o Vitor e a Ana. Vitor e a Aninha, faz favor. Glória a Deus. Quarta-feira agora, dia 15, 20 horas, encontro de homens, amém? Então, varão, faz favor, hein? Quarta-feira. Não vai inventar outra coisa para fazer. Teu compromisso é com o Senhor, amém? Vai ser uma noite abençoada na presença do Senhor. Próximo dia 22, na outra quarta-feira, encontro de mulheres. Amém? Glória a Deus. E dia 29, a última quarta-feira do mês, nós estaremos no monte. Vai ser a terceira vez que nós estaremos lá. Então, dia 29, saída da igreja às 20 horas, pastor? 20, né? Às 20 horas a gente sai aqui da igreja. Amém?
Deus guardou a gente muito. O ônibus bateu num carro parado, sem sinalização, e o ônibus, na hora que ele bateu, em vez de ele parar e ligar o pisca-alerta, ele bateu e começou a descer. E eu não consegui nem ver, não deu nem tempo, não deu tempo nem de tirar o carro. E eu entrei embaixo do carro, do ônibus, e eu só via o ônibus vindo e não consegui parar. E teve uma hora que já não tinha mais o que fazer. E eu olhei para minha esposa, ela estava bem, né? Falei, glória a Deus. Aí comigo aconteceu, eu só dei uma porrada no vidro e bati a cabeça na lateral do carro. Mas só isso só, minha esposa ficou 100% bem. E o resto é só dando mesmo material. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Gente, na hora a gente fica muito nervoso, né? Na hora é um choque, assim. Foi tudo muito rápido. Foi num piscar de olhos. Eu olhei para a cara do Vitor e ele já fez uma reação. Quando eu fechei e abri o olho, a gente já estava debaixo do ônibus. E só muito vidro, muita coisa, enfim. E ali naquele estado de choque, a gente só quer saber se está todo mundo bem. A gente saiu do carro. Mas Deus cuidou de tudo. O motorista, enfim, se a gente estivesse no mundo, talvez a atitude esperada seria o Vitor, um lutador, todo mundo conhece, poderia ter perdido a cabeça, poderia, enfim, ter brigado, mas não foi dessa forma que aconteceu. A gente manteve a calma, resolveu. A gente não tinha seguro, no carro não tem seguro, foi praticamente perda total. A gente já assumiu aí que a gente perdeu e está tudo bem, a gente está muito feliz de estar vivo. Isso pra gente não é nada, mesmo Deus que deu uma vez pode dar outra. E a gente não, realmente assim, não tem tristeza nenhuma no nosso coração nesse momento. A gente tem a moto, graças a Deus, a gente vai ficar se virar da forma como der aí até o Senhor preparar. E Deus, se não fosse abatida, talvez Deus não conseguisse cumprir aquilo que ele gostaria de cumprir na vida do motorista do ônibus, porque eu estava olhando para um lado, quando eu virei, o Vitor já estava orando pela vida do motorista. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a gente nem contesta isso. Com relação à morte, a gente não teme a morte, a gente teme aquele que tem poder sobre a morte. Então, pra gente estar tranquilo também. Se a gente morresse, também estava tudo certo, não teria problema nenhum. Mas eu creio que Deus ainda tem algumas coisas para fazer através das nossas vidas. Só para completar rapidinho, ontem à noite era 1h da manhã. O meu chefe, eu trabalho no banco, eu sou bancária, eu trabalho no Itaú. O meu chefe me mandou mensagem, né? Falou assim: Ana, eu estava escutando o seu áudio de novo porque eu mandei a foto para ele do acidente, falei, né? Porque talvez esses dias a gente tenha que resolver algumas coisas, aí, enfim. Ele falou: você não tinha seguro no carro, né? Eu falei: não, a gente só tinha seguro contra roubo, a gente não tinha seguro contra batida. E aí ele falou: não, fica tranquila, leva. Eu já falei com o meu chefe falou com o chefe dele: a gente tem um aval, você pode tirar quantos dias você quiser, fique em paz, resolve o que você tem que resolver, eu vou abonar todos os seus dias. E a gente vai atrás de um advogado, a gente vai atrás do advogado do banco, eu vou ajudar você nisso. E tá tudo bem, a gente vai conseguir. Eu já mandei mensagem para os advogados que eu conheço. E eu vou atrás disso com vocês, eu só quero que vocês estejam bem. E se não tiver realmente conserto, se o cara não pagar, eu vou atrás para você também de uma taxa legal de financiamento, alguma coisa a gente vai fazer. Então, tá tudo nas mãos de Deus, Deus cuida do início ao fim. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e é isso. É esse sentimento, amado.
É esse o sentimento. E depois de tudo que aconteceu, foram para o monte orar, irmão. É para crente. É para crente. Nós somos ministrados aqui no culto das 9. As restituições do Senhor são muito maiores do que as perdas. Quando você está firme no propósito, quando você está firme na presença do Senhor, o que para o mundo pode ser perda, aos olhos do Senhor é propósito. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui também o Gildo e a Bianca. Nós temos mais um testemunho. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes você olha para uma situação dessa e fala: meu Deus, mas a gente nem imagina aquilo que Deus está fazendo. Deus está preparando algo muito melhor, irmão. Pode crer. Creia nisso aí. A paz, igreja. Eu vou tentar resumir aqui, mas o Giovanni, ele já é um milagre, mesmo antes dele ser gerado no meu ventre. Antes dele, eu tive 2 perdas gestacionais. E na segunda perda, Deus falava para mim que eu teria o Samuel. E o Gildo sempre brincava que vai ser uma menina, vai ser uma menina. Eu falava: não, Deus me falou que a gente vai ter o Samuel. E a gente não desistiu. E na terceira tentativa veio o Giovanni. Essa foi a primeira bênção que nós tivemos. A segunda é que quando eu estava grávida dele, no ultrassom, foi apontado que ele tinha uma dilatação no rim esquerdo dele. E depois que ele nasceu, isso foi confirmado. E a gente, em fé, falou: Senhor, ele vai ser curado. E essa dilatação poderia fazer com que ele tivesse infecções urinárias e ele poderia até perder o rim. E ele está com 9 meses agora, fez dia 10. E teve aqui o culto sobre a cura. E o pastor Paulo Sérgio falou que a cura ela vem no caminhar, né? No seu ato de fé. E naquele momento que ele falou isso, eu fiquei meio assim com vergonha de vir aqui na frente sozinha. Falei: não, vou esperar alguém ir, né, Senhor? Mas eu creio também. E veio uma moça primeiro na frente. E quando ela veio, eu falei: agora eu vou. E aí nós viemos e nós oramos por ele, tanto eu quanto o Gildo. E eu falei assim: ele não tem mais nada, eu tenho fé nisso. E aí eu peguei e falei assim, tinha um exame de ultrassom para fazer nele. E eu falei: a gente não vai fazer esse ultrassom antes desse culto, porque eu quero a confirmação da bênção. E passou uma semana do culto, nós fomos fazer o ultrassom nele. E na hora que fez o ultrassom, o médico falou: por que ele veio aqui? Eu falei: por conta da dilatação no rim. Ele falou: pois ele não tem mais nada. Fé naquilo que não existe. E eu falo que esse filho não é meu, ele é de Deus, né? Ele permitiu que eu tivesse. E quando eu vou orar, eu sempre falo: Senhor, cuida do nosso filho, porque ele não é meu filho, ele é do Senhor. E eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem de Deus. Amém. Amém. Amados, Deus é tremendo. Quando a Bianca estava falando ali, eu estava me lembrando. Conheço a Bianca, a Karina, há mais de, 15 anos. A gente, quer dizer, vim conhecer aqui, mas eu já conhecia antes, em outro ministério, o seu João, Dona Rosana. Eu nunca imaginei que a gente já está junto aqui hoje. As coisas que Deus faz são tremendas, as coisas que Deus ainda está para fazer. Irmão, creia, seu João, Deus está trabalhando, Deus está operando. Nós sabemos que o lugar é na casa do Senhor. E esse é um testemunho tremendo daquilo que Deus está fazendo. Eu me alegro, irmãos. Eles eram pequenininhos, Karina pequenininha assim, ó, dançava lá na igreja. Seu João na cantina, que coisa. Hoje a gente está aqui vendo um testemunho, ela com o filho no colo, o filho sendo curado, a irmã sendo ungida pastora. As coisas de Deus são tremendas, irmãos. É para quem crê, amém? Fique de pé, vamos orar, senão a gente fica aqui até amanhã. Glória a Deus, feche seus olhos.
Eu vou orar pelos dízimos, pela oferta. Vou dar a bênção apostólica e você vai trazendo aqui. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós vivemos aqui nesta manhã. Pela palavra que o Senhor preparou aos nossos corações. Obrigado pelos testemunhos, Senhor. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela provisão que o Senhor tem colocado na vida do teu povo. Recebe, Senhor, cada dízimo. Recebe, Senhor, cada oferta. A vida dos teus filhos que te entregam com alegria. Continue a fazer a tua obra, Pai, eu te peço. Que os teus planos, que as suas promessas, que o seu propósito venha se cumprir nas nossas vidas. E que nós possamos testemunhar para a honra e glória do teu santo nome. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. E que o grande amor de Deus, que a gloriosa graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida do seu povo, que crendo diz, e nós queremos dizer, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus te abençoe, meu amado. Glória a Deus.